O Tabernáculo da Revelação apresenta o programa Proseando com Fé. Está começando o programa Proseando com Fé. Ainda tem essa. Proseando com fé, para edificação de um novo tempo com Deus, de um novo coração. Vamos prosear e compartilhar. Vamos prosear e compartilhar. Vamos prosear e compartilhar. Vamos prosear e compartilhar. Curta e compartilhe. Vamos prosear e compartilhar. Vamos prosear e compartilhar. Vamos prosear e compartilhar. Aleluias. Maria saiu de manhã, foi ver o mestre que estava ali. Tomou por surpresa quando não avistou. Maria chorou, até perguntou: que fizeram com ele? Uma voz perguntou: por que choras, mulher? Pra onde levaram meu mestre daqui? Me diz, por favor, responda pra mim. E a voz lhe falou: ele não está aqui, porque já ressuscitou. Nem mesmo a morte, nem mesmo a morte pôde parar o dono da vida. Nem mesmo o inferno pôde detê-lo, pois ele é a saída. Jesus não estava ali, mas hoje está aqui, porque já ressuscitou. Uma voz perguntou: por que choras, mulher? Pra onde levaram meu mestre daqui? Me diz, por favor, responda pra mim. E a voz lhe falou: ele não está aqui, porque já ressuscitou. Nem mesmo a morte pôde parar o dono da vida. Nem mesmo o inferno pôde detê-lo, pois ele é a saída. Jesus não estava ali, mas hoje está aqui, porque já ressuscitou. Nem mesmo a morte, nem mesmo a morte pôde parar o dono da vida. Nem mesmo o inferno pôde detê-lo, pois ele é
a saída. Jesus não estava ali, mas hoje está aqui, porque já ressuscitou. Jesus não estava ali, mas hoje está aqui, porque já ressuscitou. Aleluia! As palmas para o Senhor. Glórias a Deus. A paz no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu estou aqui com o meu querido e nobre irmão Tarcísio. Aleluia. É muito bom. Cumprimenta os irmãos aí, meu querido. Cumprimentar o tabernáculo da Revelação, pastor Eita, Degomar, glória. sua família, nosso querido irmão Naftali, pastor também aqui na igreja. Todos os irmãos, hoje, né, vamos fazer uma transmissão, né, falando sobre uma coisa que é importantíssimo, né, no meio cristão, que é o companheirismo. Mas né? é importante Aleluia. mesmo? Aleluia. É mesmo? É o mais importante. É o que deveria haver no mundo do cristão, na vida do cristão, o companheirismo. Com Deus e com os irmãos. Amém. Amém. Então eu já vou pedir para os irmãos aí que estão assistindo, e os irmãos que vão assistir ainda na gravação, irmão, deixa o seu curtir aí, isso vai ajudar muito a gente a disseminar, né? Infelizmente o algoritmo, ele está a favor das bobagens. As bobagens, elas proliferam, né? Igualzinho braquiária, igualzinho mato, né? Mas uma rosa, uma flor, uma fruta, alguma coisa, infelizmente precisa ser regada, tem que ter os cuidados. Então eu te peço que você tenha esse cuidado, esse zelo agora, nesse exato momento, que Deus te direcionou a esta live, ou a este vídeo que você está assistindo agora. Você curte, compartilha no seu status. Eu vou pedir para a juventude também, depois que vocês cantar, a gente vai partir para eles agora. Eles vão louvar o Senhor, estamos com os jovens aqui. E com os músicos também dessa vez, muito grato a eles. E todos aqui que puderem, que estão aqui assistindo, os irmãos, entrar lá na rede social, curtir e compartilhar. Amém? Vamos com os jovens agora? Cadê o povo, os jovens mais animados da terra? Cadê? Cadê os jovens animados, gente? Amém. Vamos lá, jovens unidos. Jamais serão vencidos. Aê! Podem cantar. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, as vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, as vestes no sangue lavei,
tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Teus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti, tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Aleluias. Glórias a Deus. Deus abençoe, meus queridos jovens, amém? Amém. Irmãos, depois daqui a juventude já está aqui, né? Vocês estão liberados. Depois daqui, nós estaremos lá no monte orando, amém? Então vocês que estão aí na casa de vocês, não vão estar lá presente conosco, podem orar aí também, amém? Nós faz uma corrente de oração. Para a gente continuar com o nosso tema, vamos louvar o 424? Amém. Vamos louvar o 424, graça. Aleluia. Tens tomado-me em teus braços, tens me dado a salvação. Teu amor tens derramado em meu coração. Não sei como agradecer-te pelo que fizeste a mim, e só posso dar-te agora minha canção. Graças, graças, Senhor, graças, meu Senhor Jesus. Graças, graças, Senhor, graças, meu Senhor Jesus. Lá na cruz tu deste a vida, entregaste tudo ali, vida eterna concedestes ao morrer. Por teu sangue eu tenho entrada ante o trono celestial, posso entrar com confiança diante de ti, para dar-te graças, graças, Senhor, graças, meu Senhor Jesus. Graças, graças, Senhor, graças, meu Senhor Jesus. Lá na cruz tu deste a vida, entregaste tudo a mim, vida eterna concedestes ao morrer. Por teu sangue tenho entrada ante o trono celestial, posso entrar com confiança diante de ti, para dar-te graças, graças, Senhor, graças, meu Senhor Jesus. Graças, graças, Senhor, graças, meu Senhor Jesus. Amém.
Aleluias. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Louvado o nome Amém. do Senhor. Aleluia. Mais uma vez, é muito bom ter o Senhor aqui conosco. Amém. Amém. Maravilhoso. Aleluia. E ter esse momento de companheirismo. Amém. Amém. Eu sei que esse é um assunto que o senhor gosta, né? O senhor mandou lá nos comentários. A gente estava aqui... Foi no último, né? É na última transmissão, A propósito... Sobre os escândalos, né? Sobre os escândalos. A propósito, Deus abençoe o pastor Eliseu, que fez sua contribuição. Amém. O pastor Xavier também, se estiver assistindo, Deus abençoe. E... uma coisa muito interessante, a gente até conversava no grupo que eu participava, ao qual eu saí, né? Porque não estava tendo muito companheirismo, né? Vai bater certinho. Aí eu decidi sair dos grupos ao qual eu estava. Mas eu percebi, irmão, eu não sei por onde o senhor vai querer iniciar, se o senhor trouxe leitura também da palavra de Deus, mas como que o senhor acha que, no nosso off aqui conversando, né, o problema inicial o senhor acha que é com os pastores? Irmão Naftália, eu creio, e assim, a Bíblia diz, e não eu, que o menor é abençoado pelo maior. Sim. Nós recebemos influência dos nossos líderes. São os pastores que têm a unção, é como se fosse um gerador, né? Sempre vem aquele fio de alta tensão, que são milhares e milhares ali de quilowatts. Para chegar na sua casa, ele tem que passar por um gerador ali que distribui aquilo. Então o poder de Deus, ele desce e é filtrado pelos pastores, no púlpito para nós. O pastor é que apacenta o rebanho, é ele que lidera o rebanho. Então, quando ele tem um comportamento que distorce parte da palavra, toda a igreja distorcerá parte da palavra. O nosso profeta da era, o irmão Branda, chega a dizer que se nós tivermos um pastor que prega, né, e vira o pescoço para a esquerda, toda a igreja virará o pescoço para a esquerda. Se ele prega e vira o pescoço para a direita, todos os irmãos virarão o pescoço para a direita. Se ele prega e bate no peito, toda a igreja baterá no peito. Isso é uma influência, e é natural que exista isso. Isso é normal, não é errado. Nós somos influenciados por pessoas. Sim. Nós somos influenciados primeiro por nossos pais, né? O primeiro exemplo, a primeira liderança é os pais. A segunda liderança são os professores, né? Na escola, né? Você estuda com eles, aprende com eles, quer às vezes copiar um professor, né? Quer ser igual a ele. E depois, na vida mais adulta, quando você toma uma consciência do pecado, o nosso novo líder é o pastor, que nos encaminha não no caminho mais da família, né, das coisas certas ou erradas, como o pai e a mãe, ou nas coisas da profissão, do conhecimento humano como professor, mas acerca das coisas espirituais é o pastor que nos lidera. Então, tudo começa no púlpito, pelos pastores. São os pastores que têm que dar as mãos primeiro, para que nós possamos também quebrar essas barreiras, né? Sim, mas olha, vou fazer uma pergunta para o senhor, que é o seguinte: nós estamos numa era que cada vez tem se tornado uma era mais individualista. Ainda mais com a produção do celular e tudo mais, as pessoas se fecham no próprio mundo. Então, automaticamente, muitas vezes, falando agora sobre o que o senhor disse para mim antes, sobre o companheirismo com Deus. Muitas vezes a influência, o pai não consegue exercer influência em cima do filho. Muitas vezes os professores, muitos infelizmente parecem uma estátua na sala de aula, não conseguem transparecer influência, né? E muitos, a maioria, nem sabe o que significa um pastor, né? De tanta... Os maus já influenciaram a geração atual, já foi influenciado pelos pastores maus. Né? Aí a pergunta é o seguinte: devido a este problema do individualismo agora, o senhor acha que o papel do pastor ele tem se tornado mais fraco ou ele tem se tornado mais forte? Vamos voltar lá no princípio. O homem não foi feito para ser sozinho. Quando Deus fez o homem lá na origem da criação, o que o homem disse? Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Então vou fazer uma companheira idônea. Então o companheirismo já é um princípio de Deus. Quando você toca nesse ponto, por exemplo, da família, o pai e a mãe hoje perderam essa autoridade, por quê? Porque não tem companheirismo com o filho. O companheirismo com o filho dentro de casa foi substituído pelo companheirismo das redes sociais.
Então, dentro do nosso lar, eu lembro, meu pai e minha mãe me criavam assim. Se eles saíam, a gente ia com eles. Se eles iam ao mercado, nós íamos com eles. Tudo que a gente fazia, o pai e a mãe estavam sabendo. Aonde você ia jogar uma bola, soltar uma pipa, brincar na rua, o pai e a mãe estavam sabendo onde você está. Tinha a presença. Tinha a presença do pai e da mãe. Fazia tarefa junto comigo, ensinava. Hoje, o pai e a mãe substituem essa atenção, até porque também não tem um tempo, porque trabalham demais. Olha, meu filho, você tem aqui um tablet ou um celular, eu não sei, mais moderno, tá? Eu te dou de tudo. Eu te dei um videogame, eu te dei uma televisão. Mas e o companheirismo, a presença paterna? Onde está? É totalmente substituída. Substituída pelo mecanismo. Agora vamos trocar isso no espiritual. Podem dois caminhar juntos se não estiverem de acordo? A Bíblia diz que não. Temos que estar em comum acordo. O que nos une? O pai, a mãe e o filho estão ligados por laço de sangue. Eu sou o pai daquele menino e eu estou ligado a ele pelo laço de sangue. Então é um companheirismo que não pode nem ser questionado. Mas e nós, cristãos? O que nos une? Também é o sangue. O sangue de Jesus Cristo nos une. Debaixo de uma só doutrina, uma só fé, um só batismo, um só Senhor. Eu estava lembrando, revendo a transmissão de sábado passado, quando você falou uma coisa interessantíssima, que eu guardei isso na minha cabeça. Você falou, eu tenho duas mãos, e você abriu os braços assim e falou, embora elas estejam distantes uma da outra, elas continuam se comunicando. Se nós somos o corpo de Cristo, por que o tabernáculo mão não pode conversar com o tabernáculo pé? Por que o tabernáculo joelho não pode conversar com o tabernáculo cotovelo? A própria Bíblia, numa linguagem mais simples, diz assim, pode o pé dizer eu não preciso da mão? Ou as mãos dizer não preciso dos pés? Sim. Mas quem comanda o pé, a mão, o joelho, o cotovelo? A cabeça. A cabeça é que comanda. E quem são os cabeças das igrejas? Num primeiro momento, os pastores dirão, não, o cabeça é Cristo. Tudo bem, a gente sabe que o cabeça é Cristo. Mas no tabernáculo físico... o tabernáculo físico, que nós fazemos parte de dois tabernáculos, o físico e o espiritual. O físico, sim, tem pastores. Nós não podemos simplesmente anular os pastores. Sim. Dizer que eles não existem, ou que eles não têm influência, e que é só Jesus Cristo. Eles também têm participação nisso. Não só influência e participação, que o Senhor Jesus chega a dizer que eles não vão e nem deixam que vá, eles ficam na porta. Eles travam. Ele pode acabar com tudo. Tem a alegoria, né, que o irmão Brana fala que o pastor ele deitava na porta do aprisco para não deixar as ovelhas saírem. Mas isso para que o lobo lá fora não tomasse. Sim. Mas eu não posso impedir um irmão de ter companheirismo, e a gente vai chegar nesse ponto. O que a gente traz como companheirismo? Eu quero isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Eu sou obreiro do tabernáculo Monte Sião, do pastor Domício Basso da Cruz. Pastor Domício, Deus abençoe. Maravilhoso ter aqui o nosso querido irmão Tarcísio. Muito obrigado mesmo, Deus abençoe. E o irmão Naftali é obreiro, pastor ajudador aqui, um co-pastor, o braço direito aqui do pastor Degomar, tabernáculo da revelação. Por que não podemos sentar juntos e ter companheirismo? Por que não podemos estar aqui juntos, unidos numa só fé? Por que eu preciso vir aqui e falar para o irmão Naftali, não concordo com isso, não concordo com aquilo, não creio dessa maneira. Amém, irmão? Mas o que nos une? Cristo. Eu não posso ter nada que concorde com você? Eu tenho o nome de Jesus Cristo. Você tem o nome de Jesus Cristo. Já somos uma família. A família Tertuliano Paixão, da qual eu faço parte, é uma família completamente maluca. Tem gente de todo tipo na família Tertuliano Paixão. Mas quando vem um inimigo de fora, e aí eu lembro do irmão Branda também diz isso, os Tertuliano Paixão se unem contra esse inimigo externo. Há uma aliança, uma união entre nós. E nós crentes somos irmãos, temos um único profeta sobre nós, temos a mesma Bíblia, temos a revelação da palavra, ou pelo menos dizemos que temos isso. Todos os tabernáculos, todos os pastores da mensagem alegam isso. Temos um profeta, recebemos a revelação da palavra, temos a Bíblia, a palavra original restaurada pelo profeta. Por que não podemos caminhar juntos? E eu não estou dizendo abrir um tabernáculo só, não é isso. Sim. Eu uso a referência sempre. Havia um profeta, Moisés, com a coluna de fogo caminhando diante dele. E as tribos iam caminhando separadas. Naftali com Naftali, Ruben com Ruben, tendas, né? Todo mundo ali arrumadinho, os levitas lá entre si. Mas a coluna de fogo e o profeta caminhavam em uma única direção.
E todos tinham companheirismo. Não havia dissensão. Eu não dizia para ele, você não pode caminhar comigo atrás dessa coluna de fogo, porque você é da tribo de Ruben e eu sou da tribo de Judá, então vá andar para lá. Ou não vem até aqui, aqui é o local da tribo de Judá. Por que você está entrando aqui? Você é da tribo de Simeão. Não havia isso. Havia uma comunhão entre todas aquelas tribos. E eu não posso dizer, nós somos do tabernáculo Monte Sião, não tenha nada a ver com o tabernáculo da revelação. Por quê? E aí a gente entra naquela questão, como você comentou aqui no off, antes da gente entrar aqui. Existem sim algumas doutrinas que a gente não pode receber. Sim. Algumas coisas que ferem a Bíblia. Existem doutrinas, irmão Naftali, que são do tabernáculo, que não estão na Bíblia, mas que não ferem a Bíblia. São coisas que nós fazemos dentro do tabernáculo, que é uma organização nossa. Cada tabernáculo tem sua organização. Muito provavelmente vocês têm algo aqui que vocês fazem que não é bíblico, mas que não fere Deus, não fere a Bíblia. Sim, são os costumes locais. Os costumes locais de cada igreja, cada pastor tem o seu perfil, o seu povo tem o seu perfil. Para entrar em conjunção com isso que o senhor está falando, no penúltimo encontro que eu fui, eu fiz amizade com um jovem lá, e ele tinha acabado de vir da Colômbia, do encontro de pastores da Colômbia. E chamaram ele para poder fazer a participação atrás do púlpito. Quando ele ia subir, barraram ele, porque ele não tinha a gravata. Misericórdia. Aí falou, irmão, o senhor nos perdoe, mas foram educados, né? É que nós temos o costume da gravata aqui. Tem como o senhor, eu vou te dar uma gravata. Aí foram lá dar uma gravata para ele, bonitinha, ele usa até hoje. Aí eu perguntei assim, mas o que você achou disso? Você sabe, de não poder subir sem essa gravata? Aí falou, irmão, eu respeitei porque é o costume deles. Eu não vejo nada a ver. Perguntei para os irmãos lá depois, vocês acham que é errado? Ele falou, não é errado, mas é o nosso costume. Então eles adotaram como um costume. Passou do ponto. Passou do ponto. Passou um pouco do ponto, Mas é um costume ainda. Mas é um costume. E assim, não fere a Bíblia. Não. Não fere a Deus. É um zelo, né? Cantar dançando. Não sim, é um zelo ali, talvez, do próprio modelo deles, que talvez tenha passado um pouco do limite, mas não fere a Deus. Pior seria se eles tivessem, não tem gravata, não sobe, fora. Pelo menos tiraram uma gravata. Eu mesmo tiraria minha gravata, irmão. Aqui nós temos o costume de subir com a gravata. Tome minha gravata e suba. Se o senhor não tem terno, toma meu terno e suba. Sim. Você entendeu? Assim, isso é um verdadeiro companheirismo. Você vê, a gravata não impediu o companheirismo. Dá um jeito. Dá um jeito. Porque ele tem que subir lá. Ele tem que ser bem recebido. Eu não vou citar nomes para não deixar a coisa pessoal, né? Se eu tivesse que citar exemplos, eu vou citar os nossos nomes aqui. Mas um irmão nosso, ele foi até Minas Gerais, né? E aí eu mandei um e-mail para os irmãos lá, eu consegui procurando na internet, descobri que eles tinham um e-mail, né? Uhum. E falei, um irmão nosso estará passando uma temporada aí, e ele é o crente da mensagem, nós estamos aqui do Tabernáculo Monte Sião. E o filho do pastor me respondeu, e disse, não, ele será recebido aqui com todo carinho, pode falar, ele deu o endereço, tudo bonitinho, certinho. E ele foi até lá. Mas quando ele foi, infelizmente, naquele dia, era um culto deles lá, em que o pastor e o seu filho, que atendiam, tinham ido para uma outra cidade. E estavam os obreiros ali. E ele chegou, comunicou, falou, eu sou o irmão fulano, vim do tabernáculo lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. O filho do pastor mandou e-mail para mim, deu o endereço e tal. Eles trataram como se fosse um ninguém. E eu não digo assim, trazer no púlpito, louvar, entregar o culto na mão dele, não é isso. Mas é um irmão, um companheiro da mensagem. E eu não entrei em contato depois com o filho do pastor, ou o pastor para falar, ele foi tratado assim, ou foi tratado com frieza, porque não faz parte disso. Mas fica como um exemplo. E nós também do Tabernáculo Monte Sião, muitas vezes, eu falo porque eu estou com sinceridade de coração. A minha esposa já me chamou a atenção um dia, porque eu sou o líder de cântico lá, às vezes eu prego também, e às vezes vem uma pessoa diferente, e a gente não cumprimenta. Eu estou lá cuidando do meu hino, porque eu quero fazer aquele culto e cantar o hino, estou lá concentrado. Tudo bem, é um zelo, mas será que esse zelo não é tão exagerado a ponto de que você não viu um ser humano? Não viu uma pessoa que veio até o culto? Eu tenho que ir lá, eu como obreiro, eu sou o primeiro que tenho que ir lá e recebê-lo. Seja bem-vindo, irmão. O senhor é crente, o senhor é cristão? Ah, eu não sou cristão. Mesmo assim, o senhor é bem-vindo. Eu vejo assente-se aqui. Até se você for, por mais que nós temos a tradição de estar lá os 30 minutos, mas
Eu prefiro dar o meu tempo à pessoa, se estiver precisando, do que o meu tempo de 30 minutos para poder pregar. Porque eu estava pensando, eu já comentei até aqui, muitas vezes, por causa da correria do dia a dia do trabalho, né, a gente vem correndo, irmão. Eu preciso ter um tempinho de lá de estudar antes de pregar, tal, não sei o que, não sei o quê. Aí me veio o pensamento assim, né? E se agora, né? Eu passei assim... a faixa, né, de pedestre, eu vi que tinha uma mulher que ia entrar, mas ela não tinha entrado ainda. Aí eu sempre tenho o costume de a pessoa já vai entrar, né? Vamos parar e esperar um pouco, né? Aí eu falei, não, eu estou atrasado para pregar, já não deixei a minha passar, né? Aí eu pensei depois, mas espera aí, né? Como que a gente né? A gente larga a mão porque a gente está fazendo algo para Deus, que na verdade, se a gente for olhar, é para nós. Porque se a gente, fazendo para Deus, não olhar o próximo, não é para Deus. Não é para Deus. Aí a gente perde um pouco do rumo. Né? A gente perde o principal foco, que é o resgate do ser humano. A igreja não tem companheirismo com o mundo. Porque nós não amamos o pecado e não temos companheirismo com o mundo. Mas nós não podemos ter companheirismo com o pecador? Qual o companheirismo com o pecador? Eu vou lá beber com ele, fraudar com ele, né, roubar com ele? Não. Amá-lo. Sim. E ele sentir que é amado. Sentir que é amado. Depois eu vou, se tiver tempo, eu vou ler aqui. E aí, não é doutrina, não estou trazendo doutrina, longe de mim. Mas lê uma escritura aqui da Epístola de João, que fala que é o amor. O mandamento que restou para nós é um mandamento que não é novo. É um mandamento que já estava sempre desde o princípio, que é o amor. E aí ele faz uma série de correções ali, e aí ele diz, quem não traz consigo essa doutrina, nem o recebeis e não o saudeis. Qual doutrina? O amor. Ali naquele capítulo ele está se referindo ao amor. E nós substituímos e aplicamos esse versículo se ele não recebe o profeta, não receba, não ame. Se ele não recebe a mensagem, não ame. Se ele não reconheceu ainda a Cristo como seu Salvador, não ame. E nos encontros nós somos muitas vezes advertidos. E é mais ou menos esse ponto aí. Então, eu vou até pegar, irmão, porque senão eu esqueço. Eu vou até ler aqui. E assim, a segunda epístola de João, ela só tem um capítulo. Né? E aí ele fala lá, ele cumprimenta a igreja, né, o presbítero amado, com saúde da igreja, os salvos em Cristo Jesus e assim por diante. E ele diz assim, do versículo 4 em diante, quando ele começa mesmo a mensagem, sai da saudação e entra na mensagem, ele diz assim, muito me alegro por achar que alguns dos teus filhos andam na verdade, assim como nós temos recebido o mandamento do Pai. E agora, Senhora, rogo-te, como se não escrevesse um novo mandamento, vê? Mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos, que nos amemos uns aos outros. Mandamento. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouvistes, que andeis nele. O amor é um mandamento para nós. Se nós amar a Deus sobre todas as coisas, amar o pai e a mãe, amar o teu próximo como a ti mesmo, tudo é aplicado no amor. E aí ele diz, porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne, esse tal é o enganador e o anticristo. Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho, antes recebamos o inteiro galardão. E aí veja, todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Qual doutrina de Cristo? Ele citou no versículo anterior, o amor. Sim. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, qual? A doutrina de Cristo, o amor. Não o recebais em casa, nem tampouco saudeis. Porque se você o saúda, faz parte das más obras. Se eu amo ao meu próximo, se eu amo Jesus Cristo, estou seguindo as doutrinas de Cristo, o que me separa do irmão Naftali? A parede do tabernáculo me separa do irmão? Então o tabernáculo perdeu o rumo. Nós perdemos o principal foco. Deus, como eu falei no início, Deus criou o companheirismo desde o início. Não é bom que o homem ande só. Temos que ter companheirismo com Deus, que nós perdemos na queda,
E Jesus vem reatar esse companheirismo e companheirismo com nós mesmos. Se você pegar o livro de Atos, todos eram em comum acordo, caminhavam juntos, tinham todas as coisas por igual, Sim. dividiam tudo e todos caminhavam e perseveravam na doutrina de Cristo. Então o que me impede de ter companheirismo com o irmão Naftali? Isso me faz lembrar uma coisa, que quando a gente tem um inimigo em comum, e nós entendemos que temos um inimigo em comum, e nós temos, é que nós não estamos enxergando, que tem um inimigo externo. Quando, por exemplo, o Brasil, o senhor sabe que infelizmente, é uma separação. Mas se vir os Paraguai agora, falam, não, nós queremos reaver nossas terras, o Brasil inteiro se une. E fala, peraí, meu irmão, aqui não. Aqui não, Brasil, aqui não. E nós, infelizmente, estamos olhando, deixando Satanás fazer o que quer, e essas brigas internas vêm corroendo. Vem corroendo. Você falou isso, eu lembrei assim, quando eu era mais novo, eu ia muito aqui no estádio aqui do Morenão ali, da Universidade Federal. Meu pai era vivo ainda, a gente ia, sempre que tinha jogo, a gente ia lá. E eu naquele tempo, você não pensa nisso, você não é cristão, não tem a maturidade e tudo, mas eu observando depois, eu olhava, nossa, eu ia para aquele jogo com meu pai e lá nós se assentávamos com pessoas de todos os locais da cidade, pessoas que eu nunca tinha visto na vida e nunca mais vi de novo, mas nós nos uníamos ali num objetivo, torcer para que aquele time vencesse. E quando saía um gol ali, a gente se abraçava, pulava juntos, comemorávamos, cantávamos louvores juntos. Nem sabia quem era aquela pessoa, mas aquilo nos unia, nos trazia uma aliança. E depois, no final daquilo, nós saímos e íamos cada um para o seu lar e nunca mais nos víamos. Então eu pensei, é um companheirismo físico, mas nem físico, é espiritual. Porque nós temos corpo, alma e espírito. Um homem pode ter um companheirismo com uma mulher somente carnal. Eu posso sair aqui hoje numa festa, encontrar com uma mulher, e nós somos pessoas maduras para entender isso, e eu senti atração por ela, ela sentiu atração por mim, vamos para um quarto, temos um companheirismo carnal, físico, e nos despedimos e nunca mais nos vemos. Esse é um companheirismo carnal. Temos um companheirismo de espírito, o espírito é a inclinação. Um torcedor de tal time se inclina para aquele time. Eu me inclinava para aquele time lá, ia lá assistir o jogo, e aí sempre com aquelas pessoas com a mesma inclinação. Era um companheirismo ali de inclinação espiritual. Sim, sim. Mas e o companheirismo da alma? Que é onde está a fé, onde está Cristo. A alma por si só, o Senhor me disse que ela tem uma inclinação a Deus. Ela tem que ter uma inclinação para Deus. Porque é na alma que habita a fé ou a incredulidade. Por isso que aquela alma que peca, ela é... Essa morrerá. Sim. Você pode pecar na carne e Deus perdoar. No espírito Deus perdoa. Mas pecou na alma, Sim. Não há perdão. Então nós nascemos destituídos do companheirismo de Deus em carne. E infelizmente o espírito ele é atrelado aos desejos da carne. Muitas vezes a inclinação, né? A inclinação. O corpo, alma e espírito. Por isso muitas vezes é um espírito hereditário. A gente desde a época de Adão. É hereditário, cultural. É como você falou, os brasileiros têm um costume. Se a gente for da Inglaterra, tem outro costume. Se eu não me engano, na mensagem Invasão dos Estados Unidos, a esposa do irmão Brana perguntou para ela, por que nós andamos vestidos assim e ele de outra maneira? E ele diz, aquele é o espírito americano. Se nós formos na Alemanha, as mulheres estarão com outra roupa. E nós temos o nosso espírito, nosso costume. Fala dos pastores na Alemanha, né, que depois, na outra mensagem, o nascimento, eu esqueci a mensagem que ele fala que os pastores eram normal das denominações sair para tomar cerveja, né? Então, você vê, é um companheirismo, tenta fazer um companheirismo com Deus, nesse caso aí, de maneira espiritual, mas não na alma. Né? No espírito eu me alegro, eu me emociono, né? Mas será que na alma eu recebi alguma coisa? Muitas vezes a gente vem ao tabernáculo, o pastor soa a camisa aqui e prega. E aí você tem que entrar num outro companheirismo, que é o companheirismo com a mensagem. E aí você assiste aquele culto, você sai lá fora e começa a conversar um outro assunto com o seu irmão. Se você chegar para aquele irmão e perguntar, o que o pastor pregou hoje? Rapaz, pegou um monte de coisa, falou bastante coisa, mas o que ele falou? Porque a mente não estava aqui, ele estava em companheirismo físico, mas o companheirismo espiritual da alma estava longe, estava vagando.
Mas isso é um outro companheirismo, é um companheirismo de alma, Sim. com a palavra. Outro ponto que nos separa. E sem ele também, né? Sem ele não Não adianta. existem algumas coisas, ainda voltando aqui naquela parte que você não pode saudar alguma coisa, existem algumas heresias. E aí a gente está falando aqui de crentes da mensagem. Porque se a gente for entrar nas denominações, a Trindade por si só já é uma heresia para nós. Sim. Mas não é uma heresia para o mundo denominacional. É a doutrina chave deles, é a doutrina da Trindade. Então vamos exercitar a partir dos nossos óculos, assim. Vamos exercitar nesse ponto. Nesse ponto. Nesse ponto. O que o senhor acha que realmente não seria saudável? Não seria saudável manter um companheirismo de igrejas e pessoal. O senhor acha que teria como ter um companheirismo pessoal? Tipo, eu, Naftali Degomar, com alguém que prega, por exemplo, que o irmão Brana, é o novo nome de Jesus Cristo, é o irmão Brana. E aí? Aí entra na heresia. Por que a heresia anula o companheirismo? Se eu creio que o novo nome de Deus é Brana, e você não crê dessa maneira, o nome de Deus é Jesus Cristo, nós não vamos conseguir ter companheirismo. Porque eu vou tentar o tempo todo te convencer daquela doutrina. Eu não vou ter paz interior em mim enquanto eu não convencer você que o novo nome de Deus é Brana. Ou que há um oitavo anjo. Ou tal coisa, ou tal coisa. Se essa heresia tomou tal conta, você infelizmente não tem mais como conviver com aquele irmão. Porque aquilo é uma contaminação. O Aperte Play, só um exemplo, rapidão. O senhor sabe que se o senhor chamar um convicto, mas convicto, do Aperte Play, ele não pode sentar aqui para ouvir uma pregação. Não pode. Como que você vai conseguir ter companheirismo? Então, como é que vai ter companheirismo com ele? E veja, de todo, e aí sou eu, tá? Isso é o irmão Tarciso. De todo eu não vejo errado você tocar a fita do profeta. Não. Porque o irmão Brana mesmo fala, eu estou aqui com vocês, quando ele pregava, mas quando eu sair, vocês escutem o pastor Neville, ele é o pastor aqui da igreja, mas se houver algo, alguma dúvida, ouçam as fitas, tirem as dúvidas. Então não há problema nenhum em você ouvir as fitas, ou até colocar no culto, mas isso não substitui o pastor, a figura do pastor. Nós temos que ter o pastor físico aqui, nós temos que ter os obreiros, o culto. A palavra de Deus ela tem que ser viva. A fita é como se fosse a Bíblia. Você não coloca a Bíblia ali, irmão Naftali? Ó, eu vou tirar aqui. Nós temos a Bíblia, não é? O verbo se fez carne, o verbo é Deus. Então vamos colocar aqui, verbo, pregue para nós. Não vai pregar. Não adianta, essa Bíblia pode ficar ali um ano inteiro e nós vamos ficar aqui, a não ser que Deus resolva fazer algo sobrenatural, maravilhoso, aí sim. Sim. E Ele é capaz de fazer. Mas eu estou falando aqui, desta maneira. A Bíblia não vai pregar para nós. A pregação é através de homens, ministros. Essa palavra sai daqui, entra no ministro e o ministro despeja para o povo. Sim. E isso, né, na verdade, enaltece mais a palavra de Deus, porque se ela é viva, ela multiplica. Uma semente viva, ela pode ser pisoteada, jogada no chão, e isso é justamente o que faz ela reverberar os seus frutos. Se o semente de trigo não cair no chão e não morrer, não dará fruto. Eu tenho um testemunho particular, eu vou falar rapidinho aqui. Chegou o varão ali, né? Você reparou que chegou uma estrela, né? Entrou uma estrela ali, se assentou ali, né? E a gente está aqui continuando o papo. Eu sou ovelha do pastor Domício, lá no tabernáculo do Monte Sião, mas eu conheço o pastor Degomar há algum tempo já, e isso é um testemunho meu. Eu acompanhando a outra live aquele outro dia, quando estava falando lá dos milagres, do ministério, das coisas maravilhosas, e eu tenho um testemunho particular meu, em relação ao tabernáculo da revelação, em relação ao pastor Degomar. Eu estava com uma pedra no rim aqui, que desenvolveu. É óbvio que a minha igreja também estava orando por mim. Eu não estou dizendo que a minha igreja não orou. Não é isso. Porque as pessoas vão entender, irmão, você está querendo dizer que nós não oramos. Você entende? Sim, até que ponto chega essa falta de companheirismo? A ponto de ter ciúmes de um milagre, ciúmes de uma cura. Não, você daqui, você tem que ser curado aqui. Você não pode um outro pastor orar por você e ser curado. Porque Jesus Cristo está nele, está em mim, está em todos. Então aqui no mercado, aqui
Três Barras, né, o mercado novo que fizeram ali. Eu estava fazendo compras com a minha esposa e o pastor Egomar pegando algumas batatas. E aí eu vi ele lá e a minha esposa falou assim, não, o pastor Egomar, foi ele mesmo. E eu corri lá e segurei no braço dele, o pessoal até assustou. Falou, pastor Egomar, o senhor vai orar por mim. Aí ele me reconheceu, falou, irmão, como é que está? Eu falei, então, eu estou com uma pedra no rim aqui e eu preciso... E isso era uma quinta-feira. E não dá mais, o médico quer me operar na terça-feira e eu preciso dar um jeito nisso aqui. Eu estou com medo da cirurgia. Não estou acostumado a deitar numa mesa de cirurgia, né? Ainda mais a cirurgia que ele ia fazer, do jeito que ele descreveu, eu falei, meu Deus, não é muito bom. Mas legal, tudo bem. Né? E o pastor Egomar falou, de que lado está? Aqui ou aqui? Eu falei, desse lado. Ele colocou a mão, não, irmão, fica tranquilo. Você vai eliminar essa pedra. Não fez espetáculo para as pessoas em volta, não precisou nada disso. Nem precisou fazer a oração em si ali. Ele colocou a mão aqui e falou, não, irmão, você vai eliminar essa pedra vai sumir. No meu coração, e Deus é testemunha, eu apeguei aquilo e disse, aquilo é a palavra de um profeta. Era uma quinta-feira. No sábado eu tinha curso, lá na CEMED, do outro lado de Campo Grande, que a gente mora aqui, no Tiradentes. Desde as 3 da manhã eu não consegui urinar, não consegui ir no banheiro, uma dor terrível, uma queimação, a ponto de sair lágrimas dos olhos. Eu tomei 4 comprimidos, que o médico falou que tinha que tomar 1 a cada 6 horas, que eu não aguentava de dor. E você não podia faltar um dia naquele curso que você era reprovado, eu trabalho como servidor público. E eu fui para sábado para lá, com aquela dor, andando todo torto, duro. E esperando ainda a cirurgia na terça-feira, que havia vaga na Santa Casa. E quando foi em torno de 8 horas da manhã, eu falei para o professor lá, professor, eu tenho que ir ao banheiro, não tem jeito. E ele falou, já estava sabendo da minha condição, falou, não, pode ir lá. E eu cheguei lá, falei, vou tentar de novo, porque não está saindo nada, não adianta, é só dor. E aquilo queimava todo o corpo. E de repente, quando eu fui até o banheiro ali, aquela pedra, puf! Quase quebra o vaso. Quase quebra o vaso, era 1,12 cm, por isso que o médico ia operar. Como desceu, não faço a menor ideia. Mas eu creio que é um milagre de Deus, pela palavra de Deus, profetizada por um profeta de Deus a um pecador. E se você crer nessa palavra, irmãos, a Bíblia diz, se você crer nesta palavra, nem as portas do inferno prevalecerão contra ela. O irmão Branham chega a dizer que nem o câncer pode resistir a essa palavra, a mensagem do 7º anjo. O pastor Egomar não carrega a mensagem do 7º anjo? Não é o que ele tem pregado aqui? Ele não tem pregado Bíblia? Por que eu não crer na profecia desse homem? Sim. E aquilo deu resultado para mim. Então esse é um testemunho que eu carrego pessoal. Eu já contei na minha igreja, onde eu vou eu conto. Sim. E quando você aceita uma influência de Deus, né, a partir de igualzinho o senhor com o pastor Egomar e tudo mais, a sua alma, o seu espírito, o seu corpo está mais suscetível a ter milagre da parte de Deus. Com toda certeza. Porque você tem um companheirismo espiritual. Só que qual que é o problema que eu vejo, né, ainda mais a gente participando de alguns encontros e tudo mais, é que todos nós estamos querendo um avivamento e um reavivamento. Todos nós. Todos nós. Ontem o irmão Wesley pregou aqui, o obreiro Wesley, e ele falou uma coisa muito bonita, que ele se sentia mais alegre e mais feliz quando via um irmão seu pregando e conseguindo pregar, conseguindo se desenvolver espiritualmente e tudo mais. E aquilo me fez lembrar uma coisa que eu tinha ouvido há muito tempo atrás, que todos querem um reavivamento, todos querem um avivamento, mas desde que seja quem esteja com a bola... Todo mundo quer um avivamento, todo mundo quer descer o Espírito Santo e ser usado. Mas quem tem que estar na vez ali, se eu não participar, esse avivamento não precisa vir. Eu preciso estar na linha de frente. Senão... E aí entra a figura do pastor, como a gente falou. Por que não há uma união entre nós? Porque o pastor, ele, como você falou, eu preciso estar na frente. Eu sou o pastor acima dos outros. E o outro pensa a mesma coisa. Isso choca. Você já reparou que quando vem, e aí eu estou falando aqui, veja bem, irmãos, nós estamos falando sobre crentes da mensagem, nós temos que ter tutano para ouvir isso. Quando vem um pregador denominacional, famoso, em qualquer lugar aí do Brasil, vamos dizer que ele seja um grande pregador da Assembleia. Os assembleianos varrem a cidade e convidam todos, unicistas, trinitarianos, os crentes da santidade, espíritas, doentes, aflitos, moradores de rua,
Todos venham ver pregador fulano, um grande homem da mensagem, venham vê-lo. Todos se reúnem em torno daquele homem. E quando vem um grande pastor da mensagem? Sabe o que a gente faz? Mas não é do meu companheirismo, né, irmão? Não, sabe o que a gente faz? A gente esconde. Depois eu vou lá e mostro a foto para o irmão Naftali. Você viu quem veio aqui no meu tabernáculo? Pastor fulano. Nós já fomos convidados por vocês quando vocês trazem pastores. Algum pastor. E aí, veja bem, irmãos. Mas vocês estão dando louvor aos pastores, idolatrando homens. Não. Eu já estou velho demais para esse tipo de conversa. Nós damos honra a quem tem honra, mas nós adoramos a um único Deus. Ninguém está tomando o lugar de Deus. Eu estou dizendo que se há um pastor que é reconhecido por todos, como um pastor idôneo, que prega esta palavra, e ele vem visitar aqui Campo Grande, e todos nós podemos assisti-lo, ouvi-lo, qual o problema? Mas nós escondemos. Ele veio para o tabernáculo do Monte Sião. Depois eu venho mostrar, irmão Naftali, quem veio aqui? Mas, irmão, por que você não me convidou? Então, mas é até a coisa, né, irmão? É só para nós. É só para nós, é só para o eleito. Mas o irmão Naftali não é eleito também, irmão? E aí entra no exclusivismo. Esse exclusivismo da mensagem, só nós somos os eleitos, só nós temos o profeta, só nós somos os bons. Então, se o seu tabernáculo tem 8 membros, a noiva de Cristo são 8 pessoas. Desculpa, isso dói para mim. Sim. Dói para mim. Todo eleito, para mim, é todo aquele que aceitou Jesus Cristo como seu Salvador. Mas irmão, não está na mensagem, mas está na virginécia. Nem que passe pela tribulação. João viu ele entrando no céu salvo, lavado pelo sangue do Cordeiro. O caminho foi outro, mas ele foi eleito para a salvação. Sim. Foi julgado no trono branco. As obras boas pesaram mais que as más. Nem que fique lá no átrio de fora. Foi eleito para aquilo, mas foi salvo. Sim. Só quem não é eleito é semente da serpente. Eu sei se você é semente da serpente. Eu consigo ver isso. Você consegue ver se eu sou semente da serpente? Se nós pudermos colocar um óculos e ver quem são as sementes da serpente, tudo bem, mas você não sabe quem é. Tem que pregar para todos, amar a todos. A ponto da Bíblia dizer, se um inimigo seu pedir para você a sua túnica, você dá toda a roupa para ele. Se ele pedir para caminhar 1 quilômetro, caminhe 2 com ele. Quanto mais um irmão da mensagem. Não posso caminhar com você, irmão, porque você é de outro tabernáculo. A parede nos divide. Sim. E eu vejo, irmão Tarcísio, que coisas que eram para ser mais simples ainda, igualzinho a gente já foi lá para o extremo, a gente foi para o novo nome, nós fomos para o 8º, né, nós falamos do sistema, o sistema de fitas, não as fitas, né, ficou bem claro, mas o sistema. Mas coisas tão simples, igualzinho a uma coisa que o profeta pregou, que é a terceira puxada, alguns eles pegam isso e puxa além, né? Dá uma puxada a mais, né? E fala assim, olha só, se você não entendeu a abertura da palavra deste jeito aqui, você não é noiva. E você sabe que para o nosso lado aqui isso aí repercutiu de tamanha maneira que... E aí volta nisso que a gente fala, é o exclusivismo. Você não está satisfeito às vezes, e aí desculpa quem se doer sobre isso. Você não está satisfeito com aquilo que você tem. Você, assim como Eva não estava satisfeita com aquela condição e queria logo um filho e foi procurar por outras vias, você não está satisfeito com o que a mensagem te deu, com o que a palavra te deu, e você busca algo maior. Algo que Deus não deu, deu só para você. É um exclusivismo. E aí você se torna o próprio Cristo. Eu carrego comigo a revelação da palavra, a abertura da palavra. Quem não entendeu da mesma maneira que eu, não é eleito. Irmãos, isso é complicado. Isso é complicado. Porque isso, como a gente falou, isso vai causando separações, vai causando rachaduras, cicatrizes, que vão nos afastando. A ponto de que irmãos começam a ficar tão fracos que nem no seu próprio tabernáculo querem ir mais. Eu vejo, por exemplo, tabernáculos avivados como aqui, que está cheio de gente. E eu não tenho problema nenhum. Gritos, palmas, louvores avivados. Eu adoro isso. Eu amo isso. Mas o irmão que fala baixo, que fala manso, eu também amo ele do mesmo jeito. Sim. É um perfil diferente, é um culto diferente. Mas a partir do momento em que ele diz para mim, se você grita ou se você fala línguas, você não é um eleito.
Se você não entende a abertura da palavra como eu entendo, você não é eleito. Se você não tem um novo nome de Brana em você, você não é um eleito. Calma lá. Você está passando uma linha que aí rompe o companheirismo. Porque aí entra na heresia. A heresia é o que nos separa. Agora, se nós estamos completamente alicerçados na palavra, aí vamos na contrapartida disso. Isso é o que nos separa. Mas e o que nos une? Como a gente estava conversando antes aqui. O irmão Brana diz que 3 coisas nos unem. A deidade de Jesus Cristo, Deus, uma única pessoa e não 3. Se nós temos o batismo no nome do Senhor Jesus Cristo, e se nós temos a ceia correta com lavamento de pés, pão ázimo, vinho e examinando o homem a si mesmo. Isso nos une. Aí ele diz assim, mas nós cremos que ele vem em uma nuvem, mas eu creio que ele vem em um cavalo branco. Amém, irmão. Creia na nuvem, creia no cavalo branco, importa crer que ele venha. Pronto. Então, se eu começo a usar o cavalo ou a nuvem para dividir, então eu estou fazendo o trabalho do inimigo, como você falou. O inimigo já entrou por mim dentro do tabernáculo. E aí onde começa a dificuldade aqui em Campo Grande, por exemplo. E aí eu não tenho problema nenhum de ferir as pessoas, não. Sim. De envergonhar e vermelhar a cara. Muitos pastores não levantam auxiliares, não levantam ajudantes, não fazem a obra crescer, porque colocam uma pessoa no púlpito e em pouco tempo ele racha aquela igreja. A mensagem em Campo Grande existem vários exemplos, vários casos de que ocorreu isso. Por que tem que acontecer isso? Não são homens nascidos de novo, desculpa, não são homens nascidos de novo. Não. Eu fui levantado pelo pastor Domício e só tem uma condição de eu abandonar o pastor Domício. Se ele adulterar da palavra. Em momento algum eu vou levantar pessoas do tabernáculo e dizer, ó, eu tenho uma revelação maior que a do pastor Domício, venham comigo. O ministério dele passou para mim. Isso é errado. Então isso impede com que os pastores coloquem homens para trabalhar. Então você vê, o tabernáculo da revelação aqui, eu fico olhando, eu assim, não estou bajulando porque eu não preciso, o pastor Degomar não precisa, você não precisa disso. Mas deveria servir como exemplo. Eu olhei um dia desse falando com a minha esposa lá em casa, a irmã Vanil, um salve, Deus abençoe para ela que está nos assistindo, e falei para ela, você viu quantos obreiros? Você viu quantos cantores, quantos músicos, quantos pregadores? De repente o irmão Ademar pregando, eu fui lá no Itamaracá, o irmão Wesley que estava pregando, eu fui lá, né, irmão Wesley, visitar o tabernáculo. Quando tinha lá no Noroeste, aquele lá no canto, lá no final, eu fui visitar os irmãos. Sempre estou andando, vejo o irmão Ademar, o irmão Wesley, pastor, aonde vocês estiverem, vocês são meus irmãos. O tabernáculo Monte Sião não me separa de vocês. O tabernáculo da revelação não me separa de vocês, vocês são meus irmãos. E aí eu vejo, esse tabernáculo serve como um exemplo. O pastor não é o exclusivo do microfone. Vários homens pregando na mesma linha, reuniões, oração, fortalecimento espiritual, conhecendo o ministério, fazendo parte dele, vivendo esse ministério. Porque a gente tem que ter uma noção assim, as pessoas falam, mas a igreja é de Cristo, a igreja não é do homem. Mas a igreja é feita por homens e mulheres. Homens e mulheres convictos de que há um Deus sobre eles. E esse Deus age em toda a igreja de uma maneira que una a todos. Ele mesmo coloca uns para apóstolos, profetas, evangelistas, mestres e pastores. Ele mesmo coloca para quê? Para a edificação da igreja. Então, aqui, por exemplo, a gente tem um ministério alicerçado com vários homens, de oração, de companheirismo. Você vê, no ano passado, no outro aniversário, eu vim com o pastor aqui, o irmão Gesiel, que foi para São Paulo, mudou para São Paulo, e aí vocês falam, não, vamos lá almoçar, estenda o almoço. O irmão Bruno chega a dizer, você quer sair com aquele irmão, almoçar com aquele irmão, tomar um café da manhã com aquele irmão? É isso que nos une, o companheirismo. Sim. Mas e no domingo? No domingo eu estou no posto do meu dever, lá no bairro do Piratininga, lá no meu culto. Mas o irmão Naftali está aqui no culto dele. Mas nós, físicos, estamos cada um no seu tabernáculo. Mas em alma e espíritos estamos em lugares celestiais em Cristo Jesus. Deus está aqui usando o irmão Naftali no tabernáculo da revelação e ao mesmo tempo está lá usando o pastor Domício. Deus não tem fronteiras de paredes, nós é que temos. E nós temos causado um mal ao povo essas divisões. Então nós temos que quebrar isso.
Como que quebramos isso? Os próprios líderes, os próprios pastores, infelizmente, têm que envermelhar a cara às vezes, pedir perdão por algo que falou do ministério de outro. Tem que ter essa coragem, irmão. Irmão, eu falei mal do seu ministério, eu tive um mau juízo sobre o seu ministério, eu julguei mal sem antes conhecer. Sim. O senhor me perdoa, irmão, vamos conversar, vamos assentar, vamos tirar as diferenças, vamos separar as arestas. É isso que precisamos fazer. Mas começa pelo púlpito. Se os líderes não fizerem, nós vamos ficar estacionados. E aí Deus vai fazer o arrebatamento como? Eu vou ter que escolher um tabernáculo, porque... E aí não volta na denominação? Se você não é assembleano, não está salvo. Se você não é batista, não está salvo. Mas se você não é do tabernáculo Monte Sião, você não está salvo. Denominou. Isso é denominação. E, meu irmão, se a gente for olhar bem mesmo, ele já tem, até eles, essa coisa, eles já estão vencendo já. Já estão Estão vencendo. vencendo. O tempo do fim está juntando as aves de mesma plumagem. Então, se juntando. Quem é santo, seja mais santo. Quem é imundo, seja mais imundo. Você está vendo as igrejas tradicionais, cada vez colocando uma terminologia no meio lá, renovada. Eles estão se renovando. Irmãos, existe uma coisa muito perigosa, que é entender mal o que o profeta falou e a palavra de Deus. Existe uma coisa muito perigosa, que é o Concílio Mundial de Igrejas, que o irmão Brano alerta a igreja na sua mensagem, Sim. que virá alicerçar e construir uma, vamos dizer assim, uma doutrina em torno de uma poderosíssima igreja, Sim. que vai varrer o mundo. E que nós precisamos estar fora disso. Então, muitos pastores usam essa desculpa. Não, o irmão Naftali, se eu unir com você, nós vamos denominar. Nós não podemos denominar. O irmão Brano diz que nós temos que caminhar sozinhos. Irmãos, desculpe, isso é errado. Não é nesse ponto. Esse Concílio Mundial de Igrejas que se unirá para perseguir nós cristãos, eles estão alicerçados numa doutrina falsa. Nós estamos alicerçados na doutrina Sim. correta. Sim. E na verdade, o senhor sabe que Satanás, o espírito do anticristo, ele imita o que Deus faz. Ele está formando uma família, porque Cristo também tem a sua família. E só que ele está em torno de um centro diferente. Irmão, espírito semelhante. Se uma igreja pregar que precisamos casar com 5, 6 mulheres, nem a pior denominação mais fraca, que aceita tudo, vai achar estranho. Porque fica muito evidente. Mas venha com algo sedutor, algo bonito. Escute, temos o comunismo. O comunismo vai varrer a terra. Precisamos nos unir. Vamos unir as igrejas para combater o comunismo que está dominando o mundo. Venha cá. Batize como nós. Vamos batizar na Trindade. Venha cá. Você já está advertido pelo profeta. Você sabe que vai ser assim. Brana disse que eles usarão um inimigo, um espantalho para unir. Sim. Mas o que nós estamos falando aqui é de um companheirismo genuíno em torno da palavra de Deus. Como a igreja de Atos dos Apóstolos, todos em uma só fé, caminhavam juntos, tinham tudo em comum. Sabe o que eu tenho? Eu não tenho dinheiro para te dar, irmão Naftali. E você também provavelmente não tem dinheiro para me dar, mas você tem uma coisa que você pode me dar, que Pedro deu para aquele homem na porta formosa. Você tem em você Jesus Cristo. Eu tenho em mim Jesus Cristo. Será que Jesus Cristo pode ser contra Jesus Cristo? O irmão Brana diz, eleito perseguirá eleito. Como eu não posso dizer que sou seu irmão? Eu sou o seu irmão e você é meu irmão. Estamos em Cristo Jesus. Sim. Não podemos deixar as diferenças nos separar. Aí eles usam, né? Infelizmente usam, né? Como dois, né? Vão andar juntos se ambos não estão de acordo. Mas espera aí, se nós estivermos de acordo que precisa ter um companheirismo? Sim. E nós queremos esquecer tudo. Porque quando eu decido casar com a minha namorada e ela ser minha esposa, eu sei eu sei que muitas coisas que eu fazia eu não vou poder fazer mais. E ela vai ter que entender também que eu não sou 100% igual a ela. Eu sou outra pessoa, né? Mas a gente felizmente tem que entender e começar um novo caminho juntos ali e saber duas pessoas, duas mentes diferentes a viver junto. E se nós entendêssemos dessa forma o que é eu ter um companheiro com o senhor, igualzinho, foi com você, né? Nós foi lá na igreja do pastor Domício há muito tempo, né? Nos louvores, né? Aí, realmente, nós sempre acostumados aqui, nós vimos um pouco diferente, mas e daí?
E daí? Eu sempre nós viajava muito, né? Com meu pai, a gente ia, sabe, para diversas. Então eu via a cultura de cada pastor e eu nunca me escandalizei. Eu nunca me escandalizei mesmo. Eu ficava assim, nossa, tremendo, e respeitava aquilo. Eu sempre fui induzido a minha mente a respeitar aquilo. Sabe? Eu me lembro até uma vez, eu não vou dizer o nome do pastor, que eu não tenho mais, eu não prego contra, mas eu não tenho esse costume, não me cabe de usar corrente. Mas eu não vou pregar contra isso, eu não vejo motivo, mas não me cabe, é uma coisa pessoal minha, não me cabe mais usar corrente. Aí eu estava usando a corrente assim, né? Aí eu olhava que o pastor sempre olhava para mim, era um crucifixo, né, que meu pai tinha me dado. Eu tinha uns 14 anos. Aí ele olhava, eu olhava, esse pastor ele vai pegar no meu pé. Aí eu fui de carro com ele, né? Aí ele, irmão Naftali, bem assim, né? Irmão Naftali, eu tenho uma coisa para te falar. Então, pode falar, pastor. Eu já sabia, já. Isso que está no seu pescoço é pecado. Aí eu, por que, pastor? Quase falei o nome dele. Por que, pastor fulano de tal? Porque isso simboliza a escravidão, né? Você está sendo um escravo. Aí na hora, mas também na Bíblia tem que Paulo era escravo de Cristo, né? Aí eu, será que eu falo? Eu falei, não, segura, para Deus está no céu. Eu não tive fé de tirar em respeito a ele, porque eu falei, é um presente do meu pai, não vou tirar. Mas no outro dia de culto, ela estava dentro da camisa, eu usava por fora da camisa. Eu falei, eu não vou entrar na igreja do pastor mostrando a minha corrente, vou respeitar ele, sabe? Eu vou respeitar ele. Por mais que eu discordo totalmente, mas ele não está errado, ele não está indo contra a palavra de falar que ele é contra aquilo. E eu também não estou indo contra a palavra de dizer que eu sou a favor. É igualzinho o pastor que entende que na igreja dele não pode ter uma bateria. Se esse pastor fala, não, eu entendo que na minha igreja não pode ter uma bateria, mas eu não condeno o pastor que entende que na dele pode. Amém. Todo instrumento louve ao Senhor. Bateria não é um instrumento? Bateria é um instrumento. Né? A gente lá no Tabernáculo Monte Sião, a gente tem uma dificuldade tremenda com músicos. Sim. São poucos. Se tem uma pessoa que saiba tocar um instrumento, qual o problema? Se ele está debaixo da palavra, debaixo do sangue, está no companheirismo, qual o problema? Não, é porque eu não gosto desse instrumento. Amém, é uma coisa particular sua. Mas aí eu condeno o outro pastor está errado, liberou a... Olha, não vou falar os nomes também, o pastor Kleber, não vou falar, o pastor Kleber me mostrou. Sabe aquele encontro lá de Suzano? Ele falou que 2 pastores não foi, porque eles perguntaram, vai ter bateria no palco lá? Vai ter. Aí eles fizeram questão, vai ter e o volume vai estar alto. Então a gente não vai. Então não precisa. Se tiver bateria no céu, como é que ele vai fazer? Vai ter que colocar um aquário acústico, abaixar o volume. Vamos fazer uma campanha de oração na nossa igreja, pedindo para que Deus tire todas as baterias do céu. Senão nós não podemos ir até lá. Então, na verdade, eu vejo como uma criação de um subterfúgio para não ter o companheirismo. Sim. O pastor... Eu acho que é por causa de orgulho ou alguns chegam no ponto. Pode falar isso, mas por causa disso aqui. Porque, olha só, um pastor que adultera mesmo, ele sai do culto, vai lá e fisicamente se encontra com uma mulher, ele é rechaçado pela igreja. Mas ultimamente você não vê, né? Pastor caindo com fama, não vê pastor caindo com dinheiro. Por quê? Porque não caiu ou porque não há tanto problema assim? Eu vejo, o problema é que da mensagem, e a gente entra nesses pormenores, a mensagem não tem muito desses escândalos. Porque aí nós criamos algumas coisas, algumas barreiras, algumas fortalezas, para que, mesmo quando ocorre, não se espalhe. E aí a gente tem, por exemplo, o irmão Brana diz assim, o comportamento de um cristão é esconder o pecado do seu irmão. Mas aí acontece assim, se você realmente há uma coisa naquele pastor que mancha seu ministério, um adultério, todos sabem disso. Mas no fundo a igreja é do pastor. Como é que vai tirar ele de lá e botar um outro? Não. Não tira. Não tira. Então o que eles fazem? Cobrimos e seguimos.
Sim. E, na verdade, olha, o que eu vou dizer aqui também é forte, mas tem um parágrafo da mensagem que é aquela que dá totalmente autoridade à igreja, e a igreja... Um outro pastor de outra localidade não tem direito de falar nada se aquela igreja aceitar aquele pastor. Na situação que seja. Aquele pastor não tem mais direito de falar sobre aquele pastor, sobre aquela igreja. Ele não tem autoridade, ele não é o anjo da igreja. Agora, os irmãos têm que ter total conhecimento. Sim. Se nós tomamos essa decisão, amém. Será que Deus deu aval? Porque também tem o seguinte, irmão. E aí eu não estou passando pano para tabernáculo, eu estou tentando ser zeloso com Deus. A gente de fora, às vezes, pode condenar. Um pastor caiu no adultério. Mas e que Deus está tratando com ele? De que maneira? Eu não sei. Eu não sei se Deus passou o sangue sobre ele. Davi, e eu não estou criando aqui, pelo amor de Deus, senão vai falar, eu vou poder adulterar, que o irmão Tarcísio falou que agora a gente pode adulterar, que Deus vai perdoar. Não é isso. Quem pensar desse jeito já é adúltero. Já é adúltero já. Davi olhou um dia na sacada e viu aquela mulher. Sim. E ele foi além. Além de adulterar, ele matou aquele homem. Sim. E ele era um homem conforme o coração de Deus. Davi foi condenado por causa daquilo. Mas Deus teve que purgar aquilo. Muito. O filho morreu, o reino foi partido, né? Foi apedrejado quando saía da cidade, humilhado. Então, aquele pastor que pratica isso, ele vai purgar aquilo. E Israel purgou junto com Davi. Porque o reinado de Absalão foi... Sim. Então a igreja tem que ter noção, nosso pastor purgará isso e nós purgaremos com ele. Mas aí é eles e Deus. Eu não posso entrar lá, como você falou, um outro pastor ir lá e condenar todo mundo. Às vezes você tem uma mancha também no seu que vai condenar. Todos nós somos falhos. Agora, quando você toma aquilo premeditadamente, aí é que fica complicado, né? Porque aí entra naquela questão. Não, eu sou o pastor, quem não estiver satisfeito vai embora. E eu vou continuar aqui. Porque no fundo a igreja é dele. O salão é dele, as cadeiras são dele, os sons são dele. Nunca foi de Cristo, sempre foi. Ele está fazendo um trabalho para Deus, está ganhando almas para Deus, entrarão pessoas no céu por aquele evangelho, mas fisicamente eu estou falando. Espiritualmente a igreja pertence a Cristo. Mas fisicamente pertence ao pastor. A gente não pode fazer de bobo. E se o pastor cair, ele carregará a igreja com ele. Porque quem que vai tirar aquele homem de lá? Por isso que é também a importância dos irmãos de banco, dos obreiros, orarem pelo seu pastor. Quando foi que a gente às vezes... pastor, ore por mim. Pastor, ore por mim. Me cure, me ore por mim. Mas quantos cultos será que nós fizemos orando pelo nosso pastor? Clamando pela vida do nosso pastor. Para que Deus possa cercar ele, proteger ele. Porque ele entra na brecha por nós. E nós, será que nós somos uma igreja que alicerça o pastor de tal maneira que ele possa conduzir a igreja? Sim. Porque tem povo também que eu vou falar para você, irmão, é complicado. O pastor passa perrengue com o povo ali. E na hora que ele precisa, eles chutam ele para fora. Muitas vezes o líder ele nem está preparado, ele tem que se fazer de preparado, porque acho que o primeiro... o irmão Wesley tocou esse assunto, né, da covardia ontem. Acho que primeira, sabe, com convicção que um servo de Deus, qualquer um que há de liderar alguma coisa, ou há de prestar um serviço a Deus, ele tem que se isentar 100% da covardia. E isso aí vai fazer ele ter coragem de quebrar barreiras, de quebrar paredes, de criar ponte, sabe, de não se prender a uma ideologia terrena. Olha só, tem um filósofo, eu esqueci o nome dele, mas sabe, ele foi um grande homem, que ele uniu a filosofia, o pensamento ali, até cósmico, tudo mais, só que ele era do período da Segunda Guerra Mundial, e ele tinha uns pensamentos assim, sabe, maravilhosos, livros publicados e tudo mais. Só que, quando ele se viu ali na Alemanha, e veio aquelas Hitler e o partido nazista, ele olhava assim para o Ocidente e falava, eu não concordo com a política do Ocidente. Eu não concordo. Então, ele não conseguiu parar no centro. Ele falou, eu preciso
achar algum partido que seja antagônico a esse partido capitalista do Ocidente. Qual partido que eu vou me filiar? Ele olhou para o nazismo e falou, eu acho que eu vou para o nazismo. Então ele pegou ideais dele, ele teve que quebrar ideais dele, abrir mão de ideais para pegar um novo ideal e falar, não, eu vou pegar isso porque eu odeio aquilo. E infelizmente isso tem acontecido. E por que não ao contrário, a gente não quebrar vários ideais nossos, que são só ideais humanos, para poder eu conseguir me unir e conversar com o irmão, para eu conseguir ter companheirismo com outro irmão? E aí, entra na questão do respeito novamente. A gente volta sempre na questão do respeito. Quando a pessoa está disposta a fazer isso, se você vem no meu tabernáculo, eu também preciso estar disposto a te receber. Chegou o irmão Naftali. Irmãos, não é colocar ele acima de Deus, não é isso. Eu estou lá no meu tabernáculo. Chegou o irmão Naftali, irmão Wesley, irmão Ademar. Irmão Ademar, se estivesse aqui, ele sabe que eu estou falando a verdade. Está aqui conosco o irmão Ademar, ele é lá do tabernáculo, do pastor Degomar, tabernáculo da revelação. Vem aqui, irmão Ademar, dá um salve aqui para a igreja, cante um hino. Ele vai lá, canta um hino conosco, sempre se alegra. Eu fui lá, o irmão Wesley, vem cá, irmão, cante um hino conosco. É bom esse companheirismo. Isso é um costume bíblico. Jesus foi na sinagoga como era seu costume no sábado. E ele foi convidado a subir lá pregar. Jesus não era daquele meio lá. Mas ele foi tratado com honra, era um mestre, que trazia uma doutrina diversa. Mas ele foi chamado, vem cá, nós queremos ouvir você. E aí ele pregou sobre o profeta Isaías e falou, e depois, mesmo que o povo não tenha aceito, não é isso? Ou não tenha entendido, e alguns seguiram. Mas eu estou falando, esse companheirismo é do tempo bíblico. Não existe essa divisão como a gente criou. Nós criamos paredes entre nós. E aí você vê, tem pastor que fala assim, não, irmão Naftali, nós teremos companheirismo. Mas no tempo do fim, o irmão Brana diz na mensagem, se eu não me engano, não vou lembrar o nome da mensagem agora, ele fala assim, porque nós somos patos, estamos cercados. E aí, quando vier aquela água que subir, sim, que é no tempo do fim, os patos vão se misturar. O irmão Brana não diz isso. O irmão Brana diz, sobre companheirismo, ele está falando nessa mensagem. Ele diz, o irmão Davi, que é um irmão lá da congregação deles, que eles falam, conta uma história de que havia patos que queriam ter companheirismo entre si. E ele vê que as cercas estavam cercando ele. Ele fala, mas então veio uma grande enchente, aquela água subiu e os patos tiveram companheirismo. E aí o irmão Brana diz assim no parágrafo dessa mensagem, eu creio que é assim conosco, assim devemos fazer. Quando a água subir, teremos companheirismo conosco. Ele não aponta para o tempo do fim, ele fala que nós podemos fazer. Sim, ele coloca em algo que está... Então, todo pastor que ele já denominou, e aí vamos lá, eu gosto de falar assim, qualquer coisa denominou no isolamento, ele vai arranjar desculpas. Esse companheirismo é para o tempo do fim. Se o irmão Naftali fala línguas e eu não falo, não, irmão, sabe o que é? Que nesse tempo não falamos mais em língua. Cessou, porque aquilo que tínhamos em parte, quando vier o perfeito... Você está no perfeito, irmão? Você está no perfeito já? O perfeito é Cristo. Cristo já veio. No físico eu não estou no perfeito. Quando vier o que é perfeito, aquilo que em parte será completo. Eu fui transformado, meu corpo físico. Eu continuo embranquecendo o cabelo. Eu continuo ficando com os ossos fracos, com a vista cansada. Então o perfeito ainda não está aqui. A propósito, né, para quem então vai na igreja para buscar um aperfeiçoamento, sendo que o ato de falar línguas é um próprio aperfeiçoamento, a palavra fala. Eu escandalizei com a língua do irmão. Eu escandalizei com o bater palmas do irmão. E eles começam a criar subterfúgios para não ter companheirismo. Eu desafio qualquer pastor, qualquer líder, me mostrar na Bíblia ou na mensagem onde está dizendo que a noiva de Cristo não tem mais direito à cura, à libertação, a falar línguas, a ter visões, a ter sonhos, e que isso pertence apenas ao mundo nacional, porque para a noiva Deus no tempo do fim estará em silêncio. Todo mundo tem, nós não tem, e quando um tem, a gente acha que está errado? Desculpa, tem que quebrar isso, irmão. Quebrar isso. Nós somos num culto, eu estou citando aqui porque nós estamos aqui entre nós, lá no noroeste dos irmãos. Nós somos num culto, pegamos um pessoal, botamos no carro e fomos lá. Eu não sei se o irmão Wesley vai lembrar se ele estava nesse dia lá. E aí o irmão pregou, acho que era o irmão Ademar, o irmão... Adilson, José. Aquele que operou dos olhos, o Valdivino estava lá.
Não lembro quem foi que pregou, e aí no final fizemos um pouco de oração lá, e uma irmã lá começou a orar em línguas. Sim. E eu continuei orando, achei aquilo maravilhoso, e o culto maravilhoso, uma mensagem maravilhosa. Sabe, saí de lá fortalecido, que eu estava cansado, triste. Minha esposa saiu de lá fortalecida e tudo, e nós entramos no carro para ir embora. Um irmão vira para mim e fala assim: ó, irmão, eu não concordo. Aí eu falei: o que foi, irmão, não concorda? Pode virar aqui à direita então, eu estava achando que ele estava falando do trânsito. Ele falou: não, eu não concordo daquela irmã falar em línguas, isso não existe. Eu virei para ele e falei: irmão, desculpa. Desculpa, o senhor está errado. Ela tem liberdade no espírito de fazer o que ela quiser. Ela é livre. A maneira dela orar a Deus na sua oração é daquela maneira. Aquilo não me atinge. Ore da sua maneira, deixe ela orar da sua maneira. Qual o problema? O que impede você? Já esqueceu o que tinha sido pregado? Não lembra que foi a mensagem que foi pregada? Ele não lembra. se afixou no erro. E aí eu sempre uso a alegoria da ameixa. Eu falo assim: o irmão Naftali me deu uma ameixa, sabe, irmão Wesley? Eu comi aquela ameixa, estava deliciosa, maravilhosa. Só que você acredita que tinha um caroço nela? Aí eu ponho no bolso. Chego lá na frente: ô, pastor Degomar, tudo bem? Rapaz, eu acabei de cruzar com o seu filho. Ele me deu uma ameixa maravilhosa, comi aquela ameixa doce, maravilhosa. O senhor sabia que naquela ameixa tinha um caroço? Irmão, jogue fora o caroço, pelo amor de Deus. Coma a ameixa, regozije com o que você tem, jogue fora esse caroço. Esse ainda falou que a ameixa estava doce. Tem uns que essa desgraça deve ser caroço. O irmão Brana fala: se você está comendo um frango, chegou no osso, vire o frango do outro lado e continue comendo. Nós temos que chutar as barreiras para fora. Se o irmão fala em língua, amém. Eu não falo, problema meu. Isso não me separa do irmão. Porque, como eu falei, eu quero que me mostre aqui aonde a noiva anulou os dons de língua, de profecia, de sonhos, de cura. Se você me mostrar o irmão Brana dizendo: não, no tempo do fim, só as denominações terão e a noiva não terá. Porque aí eles pegam um versículo e diz: não, a denominação tem, porque subiu ao alto levando o cativo, o cativeiro derramou dons aos homens, até mesmo em casa rebelde. Por isso eles têm. Então, derramando dons aos homens, até mesmo na casa da rebelde, quanto mais em nós, noiva. Poxa vida. Não está escrito que na noiva não derramou, só derramou para a casa rebelde. Está falando até para eles, quanto mais para nós. Mas eles invertem o quadro, eles pervertem a coisa para manter o esfriamento. A igreja da mensagem, irmão Naftali, desculpa, eu sou da mensagem desde 2011. E não abro mão de defender o irmão Brana como profeta da era. Não abro mão do batismo de Jesus Cristo. Não abro mão do meu pão ázimo, do lavamento dos pés. Não abro mão do meu lavamento dos pés lá, do vinho amargo, seco. Não abro mão destas coisas. Isso eu convicto nisso. Mas também não abro mão de apontar que os tabernáculos têm tornado as pessoas frias. Tem pregado frieza. Tem transformado em nós crentes formalista. Engessado. Eu vou completar com Israel. Israel tinha sacrifício de bodes, ovelhas, rolinhas, tudo. Sim. E aquilo que era uma coisa que começou lá no início, para lembrar o pecado, que Deus estava limpando o pecado, que era uma coisa de expiação, de você sofrer aquilo, chegou a tal ponto, e eles nunca deixaram de ser eleitos. Sim. Chegou a tal ponto de que tinha bodes e ovelhas sendo vendidos dentro do templo. Será que o homem pegava mesmo um bode perfeitinho, que tinha que se examinar, não podia ter defeito, mas você está comprando? Você tem tempo de examinar? Eu tenho que ir lá logo na igreja oferecer meu cordeiro. Eu não tenho cordeiro, eu vou comprar o que tiver lá. E os cambistas lá vendendo e tudo, e são eleitos. Israel é eleito. E Jesus veio e falou assim: vocês estão transformando isso aqui, sai fora. Sim, sistematizaram. Sistematizaram, virou um sistema, a pessoa ia por obrigação. Nós estamos indo aos tabernáculos por obrigação. Não, eu tenho que ir, pois senão meu pastor telefonará para mim, porque eu não fui no culto. Mas aí você vai e fica engessado. Nós abraçamos a placa da mensagem. Você já viu como que o denominacional vai no culto? E aí eu vou pedir licença aqui para me mover. O denominacional vai no culto assim. O culto todo, feliz, alegre, chora, rola no chão, bate na cara um do outro, faz um pentecoste doido. Ou estou mentindo? E o crente da mensagem? Se gritar um amém, incomoda o outro. Por que isso? Por que isso, irmão?
Se o líder de cântico cantar um pouco mais animado, bater palma, tem irmão que já não gosta. Irmão, bater palma é denominação que bate palma. Louvar ao Deus, toda criatura que tem fôlego de vida, todo instrumento louve a Deus, dai a Deus com palmas. Sim. Com tudo. Por que os tabernáculos são assim, irmãos? Glória a Deus pelo tabernáculo da revelação, Amém. que não é assim. Eu tenho assistido os cultos, tenho assistido as lives, não é assim aqui. Até aqui o Senhor tem nos dado a vitória. E se um dia foi, Benesse. estão revertendo o quadro. Sim. Irmão Tarcísio, todos os dias tem algo a ser revertido. E quando a gente toma consciência disso, e que muitas vezes andar para trás é ir para frente, a gente voltar atrás em algumas coisas, a gente começa a não ter vergonha de falar, pedir perdão, a não ter vergonha de dizer que errou. E quando a gente toma isso, a gente acelera o passo. As coisas vão dando certo. Assim, tem coisas que a gente não gosta de comentar, mas infelizmente a gente tem que comentar. O mesmo respeito que eu sempre recebi aqui, por parte de todos os irmãos, seja na rua quando eu encontro, seja nos cultos onde eu vou, seja no Noroeste, no Itamaracá, aqui. Sim. O mesmo respeito que eu encontro aqui, às vezes você não encontra em outros tabernáculos. Você chega lá e fala, eu sou lá do tabernáculo do Monte Sião, aí o pastor sobe lá para pregar, ou o irmão que vai pregar, e começa a jogar indiretas. No púlpito, jogando indireta no ministério. E você que está ali sentado, irmãos, as pessoas aqui são pessoas espirituais. Ninguém é bobo. Você sabe que aquilo é porque você foi até lá. Então o que acontece? Você nunca mais volta naquele tabernáculo. Você nunca mais recomenda aquele tabernáculo para ninguém. Porque ele tentou cravar você, ele tentou matar você. Ou mata ou vem para o nosso lado. Tem esse outro lado. Tem esse lado. Então, irmão Naftali, você veio aqui hoje, você vai ficar com nós, né? Não, agora você é nosso, você vai ficar com irmão nós. Tarcísio, eu queria ver com o senhor, aproveitar que o senhor está aqui atrás do púlpito, o senhor não quer deixar o irmão Domício para lá, não? Então, já fica com nós aqui, já. Nós aqui, ó. Isso. Já está com o microfone já na tá mão. Com o microfone, já fica aqui, né, já canta, já fica aqui. Irmãos, isso é questão de respeito. Nunca fui tratado assim aqui no tabernáculo. Eu estou falando de coração aberto, nunca fui. A minha esposa é minha testemunha. Todas as vezes que eu vim aqui, o pastor Egomar, até um dia eu falei assim para minha esposa, eu falei, rapaz, não pode falar isso não. Desculpa, pastor Egomar. Você comentou que eu estava comentando na live, ele falou assim, nossa, o irmão Tarcísio é o segundo do pastor Domício lá. Meu Deus, não fale isso. Eu sou o último lá da fila. Se precisar cantar, eu canto. Se precisar cuidar da porta, eu cuido. Irmão, o senhor quer o quê? Eu quero que as pessoas tenham um bom culto. Montarcísio, você pode trazer mensagem? Trago a mensagem. Montarcísio, você pode cantar? Canto. Montarcísio, faltou o porteiro. Você pode cuidar da porta? Também cuidarei a porta. Tem que fazer isso. Isso é companheirismo no meu meio. Aí no meio do outro eu não consigo ajudar em nada. Irmãos, eu tenho a minha página, vocês sabem disso. Quando eu gravo meus vídeos, eu faço questão de dar um endereço. Eu moro mais próximo aqui do Tabernáculo da Revelação do que o Tabernáculo Monte Sião. Sim. Eu moro no mesmo bairro aqui. Por que eu não tenho companheirismo com os irmãos? E aí entenda isso, eu respeito. Eu fui ganho e batizado pelo pastor Domício. A única maneira de eu deixar o pastor Domício é se ele adulterar da palavra. Mas isso não significa que eu não possa ter companheirismo com os irmãos. Sim. Eu, por exemplo, eu evito, eu não, jamais, isso sou eu, não Sim. tome como doutrina. Eu jamais chegarei aqui num culto de ceia e entrarei na fila. Não porque eu não creia na ceia de vocês. É a mesma ceia que a do meu tabernáculo. Mas eu faço isso em respeito ao pastor e aos irmãos, porque eu sou casado com outro pastor. Eu não vou na casa de outras mulheres ter companheirismo com elas. Sim. Os seus 12 frutos anuais, vocês são lá. São lá. Eu sou alicerçado lá. Mas o companheirismo eu tenho aqui todo momento. E o pastor Domício lá nunca falou, irmão, o senhor deixou de vir ao culto, porque eu nunca deixei de ir ao culto. Você tem cultos em dias diversos. Hoje, por exemplo, eu estou no livre aqui no sábado, estamos aqui tendo companheirismo falando acerca das coisas da palavra. Qual o problema? O que nos divide, não divide, nada nos divide. Sim. E eu sempre, quando gravo meus vídeos lá, eu falo, compareça à igreja do Tabernáculo da Revelação. Eu sempre esqueço o número, eu ainda falo assim, é na esquina da José Nogueira Vieira com a Rua Oceania, ao lado do asilo. Vá lá, tenha companheirismo com os irmãos, conheça.
Eu coloquei um vídeo um dia desse no YouTube, uma irmã lá do Noroeste, mas lá do fundão do Noroeste mesmo, daquele bairro que tem para lá do Noroeste. Sim. Mandou mensagem e falou, irmão, onde que é a sua igreja e tal? Eu falei, a minha igreja é no Piratininga. Aí ela falou, eu congregava, Deus é testemunha, está lá no YouTube, se vocês quiserem entrar lá e ver o comentário, está lá. Eu congregava com o pastor Degomar, agora eu estou afastada há muito tempo. Na hora eu falei para ele, então, irmã, o tabernáculo do pastor Degomar, tabernáculo da revelação, continua no mesmo endereço. O ônibus passa aqui em frente, se eu não me engano, o ônibus que passa por aqui, sim, não sei se mudou a linha, e para o ponto aqui na, sim, frente. Volte para o companheirismo, ainda há tempo. Eu não preciso levar ela para a minha igreja. Ela já tem um pastor. Ela só está afastada, ela não está perdida. Por que eu tenho que tomá-la do pastor? Eu indiquei para ela o tabernáculo da revelação, ainda está lá. E toda vez que eu gravo meus vídeos, eu falo, compareça. Eu dou o endereço daqui, dou os horários e não tenho problema nenhum com isso. Vocês, sim, são meus irmãos, ora bolas. Sim. Para a gente encerrar, que a gente tem, meus queridos irmãos, a gente tem... Na verdade, a gente nunca se preocupa com o horário. Mas a gente vai para Mata orar. Né? Mas, infelizmente, quando... A gente não consegue ter esse tipo de companheirismo quando não tem o espelhamento do outro lado, né? Porque a gente pode tomar aí outros exemplos, sem citar nomes, né? O que o senhor acha de um pastor, um ministério? Por exemplo, o senhor é membro aqui do pastor Degomar, só um exemplo. Eu vou tomar outro exemplo, vou tomar o exemplo do irmão Wesley. O irmão Wesley é membro do pastor Degomar. Ele vai para o pastor fulano de tal. E chega lá, pastor, eu estou a fim de congregar aqui com o irmão. A sua visão, de verdade, mas da sua opinião, ou através da palavra, o que impediria, ou o que não impediria, e o motivo que levaria esse pastor a aceitar ou não aceitar, qual que seria o mais correto? Primeiro ponto. Se eu sou o pastor Tarcísio, e o irmão Wesley congrega com o irmão Naftali, e ele vem na minha igreja e fala, irmão, eu quero congregar aqui, eu tomo para ele a mesma coisa que eu falei para mim. Sim. O seu pastor adulterou da palavra, então você não pode deixá-lo. Você tem que permanecer com ele. Se ele vier para mim falar um outro motivo, não, ele não adulterou da palavra, vamos dizer que eu estou aqui no bairro X, e eu mudei para o outro lado de Campo Grande. Eu entendo isso, irmãos. Campo Grande é uma cidade enorme, é grande. Sim. É por isso tem hora que você leva 1h10 de carro de um lado para o outro. E, irmão, eu vou morar aqui do lado do tabernáculo, eu não tenho condição de estar indo lá. Não tenho gasolina, não tenho, então eu quero congregar aqui. Eu, como líder, pego do meu telefone e ligo para você. Pastor Naftali, o irmão fulano está aqui. Ele está mudando para o bairro. E ele está explicando que não tem como ir aí no tabernáculo do Senhor mais, é muito longe, e ele quer vir para cá. O Senhor, qual é a posição do Senhor? Ele é um irmão correto, não está fugindo aí de algo, de alguma coisa, porque tem caso, você tem que ter discernimento. Sim. O irmão não está indo mais no irmão lá na Naftali. Diálogo, companheirismo, sim, com outro companheiro. Qual o motivo desse irmão sair? Eu já escutei a parte dele. Ele disse que mudou para cá, vai ficar muito difícil, e como ele conhece o tabernáculo, é a mesma doutrina, quer ficar aqui. Mas pastor Naftali, ele é um homem, ele tem uma, vamos dizer assim, na linguagem que o povo usa aí, uma ficha corrida limpa, ou ele está fugindo de algo aí? Você vai me dizer. Não, ele está fugindo daqui porque nós repreendemos ele por causa disso, por isso que ele está fugindo e ele vai fazer aí. Seja honesto, fale. Agora, se ele não, realmente era um irmão idôneo, ele já conversou comigo que está mudando para aí, certo? Faça o seguinte, irmão Naftali. Pode recebê-lo. Pregue para ele, dê a ceia para ele, ajude essa ovelha. Por quê? Porque eu creio que você tem a mesma doutrina que eu. Ele está voltando para a denominação? Não. Sim, ele está naquele tripé que a gente conversou. Está no tripé que une nós. Mas aí o pastor tem que ter companheirismo um com o outro também. Porque se é um pastor que não fala um com o outro, como é que fica? Eu não falo com o pastor Degomar. Agora vem o irmão dele aqui. O que eu faço? Até nos contatos está escrito fulano, nem o nome coloca. Não, tá, não coloca pastor Degomar. Porque ele não respeita o ministério do outro. Quer dizer, eu tenho que respeitar o meu, mas eu não respeito o seu. E aí como é que fica?
Como é que vai ser solucionado o caso desse irmão? Aí eu vou pegar, não, então você fica aqui. E não comunico o outro? É porque eu não falo com ele? Sim. Tá tudo errado. Então você vê, irmão, você vê uma questão simples. Sim. Leva nós num quadro tão difícil. Se o pastor tiver companheirismo com o outro, eles vão se acertar. Fala, pastor, o irmão está indo aí. O próprio pastor já liga. Se eu conversei com você, você já liga para o outro pastor. Pastor Tarcísio, tudo bem? Como é que você está, pastor? Oh, glória a Deus. Escuta, tem um irmão nosso, ele está mudando para ir para o bairro, ele não vai ter condições de vir aqui. Tá? Ele perguntou comigo se pode. Eu estou mandando ele congregar aí. Tá bom, pastor? Tá ótimo, pastor. Ele é irmão fulano, receba ele aí. Acabou, está resolvido o problema. Mas não, eu não vou porque... Aí sabe o que o pastor faz? Muitos pastores, tá? Desculpa. Não, irmão, você vai para lá? O bairro do irmão Tarcísio? É. Então vamos fazer o seguinte, eu vou abrir um ponto lá. Eita glória. Desculpa, irmão, é como eu falei para você, vamos envermelhar a cara. Não, então eu vou abrir um ponto lá. Eu vou alugar um salão lá do lado do tabernáculo do outro lá. Vou alugar um salão lá. Vou colocar um obreiro lá, para você ir lá e nós vamos ganhar um povo lá. Por quê? E coloca a fotinha do irmão Brana, e a fotinha do irmão Brana de um lado e a fotinha do irmão Do Brana outro. do outro. Irmãos, o pastor Delmar está ali, se eu estiver mentindo, pode falar. Eu voltando da igreja, acabei encontrando um pastor aqui para baixo, conversei com ele e tal, e ele aceitou colocar ceia com pão ázimo, com vinho e tudo, conversei com ele e tal. E aí eu falei assim, pastor, eu vou trazer o meu pastor aqui para ele fazer a ceia com o senhor, porque eu não sou pastor, eu sou apenas um obreiro. E ele vai conversar com o senhor. Eu falei com o pastor Domingos veio e conversou. O que o pastor Domingos fez? Me colocou no carro dele, aqui perto, e falou assim, vamos lá no pastor Degomar. Se eu não me engano, essa foi a primeira vez que eu vi o pastor Degomar ao vivo e a cores, que eu conhecia só pela internet. E ele veio falar. O pastor Degomar é o seguinte, nós conversamos com um pastor ali embaixo, ele quer mudar, colocar o batismo assim, a ceia, tal. Deus é testemunha, eu não estou colocando palavra na boca do pastor Degomar, não. O pastor Degomar, lá de fora ali, falou para o pastor Domício, amém, irmão. Fica tranquilo. Se eu não alcancei e você alcançou, é Deus que quis assim. Pode pregar para o pastorzinho lá. É ou não é verdade, pastor irmão? Amém, irmão, acabou. Eu lembro até hoje, foram essas palavras que o pastor Degomar falou. Mas jamais a gente ia chegar aqui, escondido, e ficar fazendo um ponto aqui do lado da igreja do pastor Degomar. Isso é errado. Erradíssimo. E se o meu pastor fizesse isso, eu ia repreendê-lo. Aí ele ia falar, então, irmão, você fica de banco que não concorda. Amém, pastor, eu fico de banco. Mas eu fico de banco sabendo que eu não concordo com isso. Porque nós temos que ser maduros, irmão. Ô, irmão Tarcísio, para a gente encerrar, dá os seus cumprimentos finais com o povo, dá aquela dica assim, sabe, sobre o tema, aí a gente já vai dar um tchau para eles. Amém. Bom, queridos irmãos, eu espero que essa pequena conversa, né, tenha sido edificante para cada um de nós, para mim também, tá? Porque muitos pontos a gente vai depois rever e aprende, às vezes até a maneira de se expressar alguma coisa, ou alguma coisa que a gente esquece. Eu acho que nós precisamos buscar mais disso. Quebrar essas barreiras, ombro a ombro, todos os tabernáculos. E aí eu vou terminar aqui falando, às vezes, um desafio aos pastores da mensagem aqui de Campo Grande. Reúnam-se, façam encontros de 6 em 6 meses, 2 vezes no ano, tá bom? Entre nós, líder, nós que estamos no púlpito, para começar, vamos fazer, por que tem que esperar vir um pastor de fora para a gente se reunir? Porque, desculpa, fica aquela coisa hipócrita. A gente traz um pastor de fora, aí vem todo mundo, se cumprimenta, senta, ouve o pastor de fora, parece que somos todos irmãos, todos amigos. E no dia a dia, batendo um no outro. Falando mal do ministério do outro, apontando o dedo do ministério do outro. Desculpa, nós temos que ter companheirismo aqui, entre nós, aqui em Campo Grande. Então esse é o meu desafio. Liguem um para o outro, vamos fazer essa reunião, vamos fazer esses cultos. Vamos fazer encontros. Reunir de os 3 em 3 patinhos. meses, reunir os patinhos. Irmãos, esse mês o encontro será aqui no Tabernáculo da Revelação. O pessoal do pastor Degomar aqui vai atender todos os pastores, obreiros que vierem aqui. Vamos marcar um culto num domingo de manhã, num sábado de manhã, não sei. Vai organizar isso. Venham todos os pastores, nós vamos cantar aqui hinos, vamos orar juntos, conhecer um ao outro, olhar um no olho do outro, ter companheirismo, porque quando você ora junto com uma pessoa, quebra uma barreira.
Não é só sentar aqui e pegar e ficar lendo parágrafos da mensagem um para o outro, não. Irmão, o pastor Degomar é o seguinte aqui, ó. As cortinas do seu tabernáculo estão cortadas em triângulo. E aqui na Bíblia diz que tem que ser cortadas em quadrado ou redondo. Aí vem o outro e fala assim, não, irmão, eu não concordo, porque o pastor Degomar mediu com a régua que estava lá no Êxodo, que estava no livro de Números, que era a régua do Moisés, por isso que é assim. Aí o outro vem com outra mensagem, eu não concordo com isso. Não é isso, não. Sim. Não é isso, não, que isso só afasta. É para orar junto, ter companheirismo junto, ouvir o pastor pregar e termos um culto de liderança. Os pastores sentarem para ouvir o outro pastor pregar. No outro mês, ou daqui 3 meses, aí faz no outro tabernáculo. Nós sai daqui e vai lá. E aí eles vão ter aquele companheirismo. Nós vamos, os obreiros, os pastores, vão como se fosse uma igreja normal. Ter companheirismo com o outro, ter aquele culto, aquele momento de lideranças. Para aprender mais, trazer para o povo as coisas. Mas para isso começa por aquela coisa. Eu falei mal do pastor Degomar em algum momento da minha vida. Estou falando eu, tá? Um exemplo. Critiquei o ministério, aí eu vou chegar e vou unir com ele. Aí os irmãos do tabernáculo, que sabem como eu era, língua preta, e descia a taca no tabernáculo do pastor Degomar, aí eles vão falar, mas pastor, o senhor vai unir com ele, o senhor não falou que ele era isso, que ele era aquilo, que ele era aquele outro. Aí eu vou ter que envermelhar a cara. Então, irmãos, eu pedi perdão a ele, eu estava errado. Será que tem coragem de fazer isso? Será que são homens de Deus, mesmo com estrutura óssea, para fazer isso? E chegando no pastor Degomar, eu aceito unir com o senhor, vamos fazer uma aliança. Os meus irmãos podem vir aqui congregar o senhor, os seus irmãos são bem recebidos lá. Vai ter esse companheirismo. Vai ter dor essa parte. Então é isso, irmãos. Deus abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós temos esse livro aqui que chama Bíblia, sobre todos nós. Nós temos um profeta chamado William Marion Branham para o tempo do fim, o Elias, que viria antes do tempo do fim. Todos cremos nisso. Nós temos o nome de Jesus Cristo invocado na nossa cabeça sobre o batismo. Sim. Nós temos a ceia correta, então nós não temos divisão. Placa de igreja não divide nós. Placa de igreja é coisa do mundo, tem que ter. Se abre um mercado, tem que ter nome. Se abre uma igreja, tem que ter nome, tem que ter registro. Mas você não está no tabernáculo, você está em lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém. Em companheirismo com seus irmãos e, se Deus quiser, comigo também. Amém? Amém. É isso. Meus queridos irmãos, Deus abençoe. Foi um prazer demais ter aqui o nosso querido irmão Tarcísio no episódio 13. Companheirismo. 13. Companheiro. Eu não aguentei. Caiu logo para mim. Caiu 13. Porque os irmãos lá falam assim, o irmão é companheiro. Aí já caiu logo para mim. Misericórdia. Você tem esse aí mesmo? Do nosso companheiro Tarcísio. Eu não posso deixar uma barba crescer que eu já sou companheiro. Não se preocupe, irmão. Na próxima vez, no episódio número 22, o senhor está convidado a dar uma equilibrada. Pelo amor de Deus. Bom, foi bom ter esse momento de companheirismo. Amém? Meus queridos irmãos, foi um prazer ter cada um aqui. Nós estaremos lá indo para o Monte Orar. Os irmãos, muitos continuaram. Muito obrigado pela presença. Curte, compartilha, comenta um monte aí. Amém? E vamos fazer isso realmente cair nos ouvidos certos. Não é verdade? Amém. Cair nos ouvidos certos. Amém? Deus abençoe, nosso querido irmão Manu. Pode encerrar. Amém? Deus abençoe. Louvado seja Deus.